E aí galera, aqui quem fala é o Batman, e nesse vídeo a gente vai ver o resumão do anime Monster List. Se você curtiu esse vídeo, por favor, não esqueça de deixar o like. Eu ando vendo aí que vocês têm deixado muito pouco like e isso me deixa triste. Caso você queira o nome do anime em chinês, japonês, coreano, americano, de tudo que é tipo de jeito diferente, vai aí na seção dos comentários e pergunta qual o nome do anime, que eu tenho certeza que uma boa alma vai te responder. Talvez até mesmo eu vá lá e te responda. Enfim, agora chega de enrolar, né, e bora começar com esse vídeo. A história começa com um segurança indo fazer patrulha à noite numa escola. O tio desse cara diz que uma previsão mostrou que algo ruim vai acontecer nesse dia e que ele deveria tomar cuidado. O segurança acaba ignorando o conselho e vai fazer a patrulha. Enquanto isso, vemos o protagonista que se chama Fengish indo embora da escola. No momento em que ele está indo, ele vê o segurança e uma garota dando aquela relaxada. Como o protagonista não tem namorada, ele fica puto e vai embora. Vemos então que a garota matou o segurança. Já no outro dia, o protagonista está tendo um sonho tenebroso com uma das garotas de sua escola. Depois desse sonho, Fengish revela aos seus amigos que ele gosta dessa garota. Porém, ele fala isso muito alto e ela acaba escutando. Ao ouvir isso, a garota pede para o Fengish a levar para casa. Segundo a garota, ela está com medo, pois tem um serial killer à solta matando um monte de pessoas. Nesse momento, o protagonista diz que esse serial killer só está matando homens no ato de fazer aquelas coisas. Após a garota fazer uma cara assustadora, ela se declara ao protagonista e eles começam a namorar. E enquanto isso, vemos que a garota que matou o segurança está fazendo mais uma vítima e que ela não é humana. E eu vou chamar ela de Garota Árvore para isso não ficar confuso. Essa Garota Árvore está querendo uma pessoa com bastante energia vital. E um tempo depois, enquanto o protagonista estava tendo seu encontro com a sua namorada, a Garota Árvore estava lá fazendo mais uma vítima em um apartamento que estava bem perto do protagonista. O carinha que estava sendo atacado tenta fugir e se joga do prédio. E ele ia cair em cima do protagonista, mas a namorada dele faz um super movimento e salva ele. Porém, o Fengish não vê isso, já que ele tinha desmaiado. Um tempo depois, enquanto o Fengish está andando pela escola, ele acaba escutando um pedido de ajuda. Então ele vai ver o que é, mas só encontra a Garota Árvore. Nesse momento, a garota tenta seduzi-lo, dizendo que faz aqueles serviços boladões durante a noite. Um tempo depois, quando o protagonista estava bêbado, ele acaba confundindo a Garota Árvore com a sua namorada. E obviamente a Garota Árvore aproveita essa oportunidade para tentar roubar a energia vital dele. Por sorte, a namorada do cara chega e dá um chute poderoso na Garota Árvore. As duas então começam uma luta intensa e a namorada do Fengish acaba revelando que é uma raposa. Após se transformar, a Garota Raposa obviamente começa a ter vantagem na luta, e com isso ela acaba fazendo a Garota Árvore fugir. Após o protagonista perceber que a sua namorada é um monstro e ficar muito confuso sobre isso, a Garota Raposa desaparece. O protagonista até chega a pensar que ela nunca mais voltaria. Porém, a Garota Raposa aparece para ele e o dá uma lupa especial que permite ver os disfarces dos monstros. A raposa revela que existem vários monstros escondidos desde o início da sociedade. O protagonista questiona se os monstros realmente atacam os humanos, e ela revela que há muito tempo atrás os humanos e os monstros viviam em guerra. Porém, um contrato de paz foi feito e agora ambos lados vivem em harmonia. Porém, segundo a raposa, a Garota Árvore não parece gostar dos humanos e que provavelmente ela está fazendo tudo isso por vingança. Por isso, o protagonista deveria tomar cuidado com ela. Vemos então que a Garota Árvore continua fazendo mais vítimas. Então, uma agência de humanos que sabem da existência desses monstros começam a procurar pela Garota Árvore. O líder dessa agência é um sacerdote que consegue usar habilidades especiais. Enquanto todos procuram por ela, vemos que a tal da Garota Árvore está fazendo de refém os amigos de escola do protagonista. Dessa maneira, ela consegue forçar o Fengish a ir com ela a um local isolado. Lá, a Garota Árvore revela que está atrás dele, pois ele tem muita energia vital. Em resposta, o protagonista diz que ela é uma assassina. Em resposta, a garota manda aquele discurso no jutsu, dizendo que os humanos não ficam com pena de formiga quando pisam ou com pena das árvores quando as desmatam. Em seguida, a Garota Árvore conta que quando ela era uma criança, o seu maior desejo era ser uma humana, mas agora ela sente somente raiva dos seres humanos. Dito isso, o passado da garota começa a ser mostrado. Na infância da Garota Árvore, ela e o seu amigo queriam ter aparência humana para viver no mundo humano. Porém, para ter um corpo físico boladão, eles precisam ter uma certa quantidade de energia vital. Certo dia, o amigo da Garota Árvore acaba descobrindo que os humanos estavam indo para a floresta deles para matar todas as árvores que estavam ali. Descobrindo isso, as árvores juntam todas as suas energias e a dão para a Garota Árvore. Dessa maneira, ela conseguiu um corpo humano e conseguiu fugir. Após esses flashbacks, a história volta para o presente e a Garota Árvore dá um golpe fatal no Fengish. A Garota Raposa, que estava muito longe, acaba percebendo o que está acontecendo e vai atrás do seu querido namorado. Enquanto isso, vemos que a agência dos humanos estava observando tudo. Um dos soldados pergunta se é para ir lá ajudar o moleque, mas o líder diz que não, pois algo muito sinistro estava prestes a acontecer. Nesse momento, o protagonista começa a ter várias lembranças e começa a despertar um poder oculto. Uma luz sobe do corpo do Fengish e vai até o céu. Nesse momento, o cara começa a se regenerar totalmente do ataque da Garota Árvore. Vendo isso, a Garota Árvore aplica um golpe mais poderoso ainda, porém isso não faz efeito nenhum no protagonista. Então eles começam a lutar, mas nenhum golpe da Garota Árvore faz efeito no protagonista. E no
momento em que o Feng Shi ia revidar, a sua força começa a desaparecer. Por sorte, a garota raposa aparece e o protege. Rapidamente a garota raposa assume a luta e a diferença de poder entre as duas era tão grande que a garota árvore mal conseguia desviar ou atacar. Nesse momento a garota árvore começa a se lembrar do seu passado de novo e assim ela acaba despertando um novo poder. As duas começam a lutar novamente e a porradaria estava tão intensa que tudo ao redor acabou sendo destruído. E vendo que a luta já estava decidida, a agência foi embora. Com isso, a raposa aparece novamente e mostra o seu verdadeiro poder, vencendo facilmente a garota árvore. Vendo que havia perdido e que não tinha mais o que fazer, a garota árvore se sacrifica usando toda a sua energia vital para dar a vida a uma nova árvore. Já no pós-vida, a garota árvore consegue se encontrar com todos os amigos dela que já haviam morrido. Depois disso tudo, um tempo se passa e o sacerdote da agência manda uma sacerdotisa investigar o Feng Shi. Então a garota vai lá conversar com o Feng Shi e pede para dar uma relaxada com ele. Nesse momento o cara acaba se lembrando daquele acontecimento que aconteceu com a garota árvore e por isso ele sai correndo da sacerdotisa. Em seguida é mostrado que o sacerdote pediu para a garota praticar o coito com o protagonista e o motivo disso não foi explicado nessa hora. Para proteger o Feng Shi, a garota raposa vai lá e ameaça a sacerdotisa por estar perseguindo ele. E bom, isso acaba não dando certo e a garota vai novamente atrás do cara. E dessa vez ela simplesmente pede para namorar com ele, e ela acaba sendo ignorada. Depois disso, o Feng Shi vai atrás da garota raposa. Em frente a ela, ele pede desculpas por ter perdido a lupa de ver monstro. Em resposta, a raposa revela que aquilo era só uma lupa normal, e que o Feng Shi consegue ver naturalmente os monstros. Porém, ele tem um selo no seu corpo que o impede de usar seus poderes. Por isso, ele só conseguia ver as coisas através de um vidro. A raposa também conta que da última vez, ele só conseguiu usar os seus poderes por conta do golpe fatal que ele sofreu. Esse golpe acabou quebrando o selo que ele tem em seu corpo por um curto período. Do outro lado da tela, o líder da agência revela que provavelmente o protagonista é um ser especial conhecido como os Olhos de Yang. O cara também diz que se a sacerdotisa conseguir dar uma relaxada com o prota, os benefícios que isso iriam trazer seriam bons demais para eles. Enquanto alguns querem o leite do cara, a garota raposa está lá falando para o Feng Shi para ele procurar não se destacar, pois se alguém descobrir o que ele realmente é, a sua vida normal estaria em perigo. E foi só a garota raposa falar isso que eles sentiram a presença de alguém perseguindo o protagonista. Essa perseguidora tenta atacar a garota raposa usando uma habilidade especial, mas o seu golpe é facilmente anulado. A raposa então manda o Feng Shi embora, já que essa garota não é uma ameaça para eles. E enquanto a garota continuava perseguindo o Feng Shi, vemos um flashback dela mostrando que desde nova ela já era muito forte. Voltando ao tempo atual, a garota se matricula na mesma escola que o Feng Shi e acaba salvando ele. Não só isso, mas a mina também diz que independente do protagonista gostar ou não dela, ela sempre iria estar ao lado dele. Um tempo depois, em uma ligação com um amigo, a gente descobre que a verdadeira missão dessa garota é confirmar se o protagonista é realmente o tal do Olho de Yang, que o tal do líder dela acha que ele é. E obviamente o objetivo dela no fim é conseguir o leitinho. Caso ela consiga dar essa relaxada aí com o cara e obter esse leitinho, ela vai poder confirmar se o cara realmente é esse tal de Olho de Yang. No outro dia, essa garota vai até o quarto do Feng Shi e revela que ele está morando numa área onde todos os monstros estão. Essa área é como um buraco negro que impede que os monstros saiam de lá. Os monstros mais fortes podem ir até um pouco mais longe, porém ainda assim não podem ir para fora dessa área. Então ela acaba usando uma habilidade para forçar o protagonista a ir até um motel. Com essa habilidade ela tenta forçar o cara para dar uma relaxada, porém a garota começa a chorar e foge dali. Em seguida ela liga para o seu amigo que estava lutando com um monstro e conta para ele que ela não tem coragem para cumprir essa missão. Enquanto o protagonista está no quarto, um cara aparece para ele e o chama para conversar. Esse cara revela que é o dono do motel. Depois ele pede ao protagonista para usar um óculos. Com o óculos, o protagonista percebe que esse cara na verdade é um monstro. Feito isso, o cara pede a ajuda do Feng Shi e da garota raposa. Então vemos que a garota raposa estava observando tudo. Em seguida, o líder da agência acaba aparecendo para mexer com a raposa. Ela se enfurece e o ataca, mas ele vai embora sem sofrer nenhum arranhão. Então o dono do hotel revela que criou esse local para ajudar os monstros, principalmente as do sexo feminino, já que elas seduziam os homens para fortalecer a força vital delas daquele jeito. Porém, recentemente um casal desapareceu no motel dele, e a única coisa que foi deixada no quarto deles foi uma galinha morta. O dono do lugar conta que essa galinha era um monstro que tinha tido sua força vital sugada, e por isso o monstro havia voltado à sua forma original. O cara diz que provavelmente tem um assassino fazendo isso, e pede ajuda ao protagonista, pois o motel dele estava correndo perigo de ser fechado. O Feng Shi até pensa em recusar, já que o trabalho era perigoso demais, e que provavelmente a raposa não iria querer ajudar. Porém, quando o cara oferece muito dinheiro, o protagonista acaba aceitando. E quando o prota vai lá conversar com a raposa, ela recusa, dizendo que só ajudaria quando os problemas envolvessem o personagem principal. Então, para conseguir ajuda, o protagonista vai atrás da garota sacerdotisa. Porém, ela diz que já sabe de toda a situação. E para ajudar o Feng Shi, ela decidiu dar uma investigada mais a fundo nisso tudo. Após fazer a investigação, ela percebe que o assassino só ia atrás das vítimas após elas fazerem aquelas coisas.
Então ela usa um item que simula a energia vital dos monstros. Feito isso, ela e o Feng Shi começam a encenar uma cena de coito, e dessa maneira eles conseguem atrair o assassino. O assassino revela ser um monstro lobo, e quando ele aparece, a sacerdotisa tira o Feng Shi dali e começa a enfrentar sozinha o assassino. A sacerdotisa começa a acertar vários golpes nele, e com o tempo esses ataques começam a fazer efeito. Durante a batalha, a sacerdotisa diz ao assassino que se ele abandonasse a energia vital que foi roubada, ela pouparia a vida dele. Ao escutar isso, o assassino percebe que já havia lutado com ela em uma vida anterior, porém a sacerdotisa não entende o que esse cara estava falando. Então o assassino acaba saindo do corpo que ele estava possuindo, mostrando seu verdadeiro corpo à sacerdotisa. Nesse momento, a sacerdotisa percebe que o inimigo é um ser muito poderoso, porém segundo ela, quanto maior é a sua força, maior seria sua fraqueza. Então a garota continua usando suas habilidades para explodir várias partes do edifício e causar algum dano no monstro, porém nenhum ataque estava fazendo efeito. E ao perceber que esse monstro está conectado com um motel, a garota se despede do Feng Shi e destrói todo o edifício. O protagonista, vendo aquela cena, começa a se lembrar de sua vida passada. Nesse momento a gente descobre que ele era um monge e que a sua mestra era uma garota raposa. Nessa época ele gostava da sacerdotisa e uma guerra entre os humanos e os monstros estava para acontecer. Nesse período lendário, o clã dos humanos se juntaram e iniciaram um ataque aos monstros. E o Feng Shi, quando soube disso tudo, obviamente resolveu entrar nessa guerra. Já no lado dos monstros, o lobo estava planejando um ataque de vingança contra os humanos. Enquanto o Feng Shi estava com a sacerdotisa, eles escutam um pedido de ajuda. Lá eles encontram um monge que estava sendo atacado pelo mesmo monstro lobo. Juntos os dois tentam enfrentar ele, mas acabam sendo facilmente derrotados. O lobo então faz a sacerdotisa de refém e obriga o protagonista a mostrar onde estava o mestre dele. Porém, o protagonista e a sacerdotisa enganam o lobo, mentindo sobre a localização e dão um golpe surpresa nele. Eles até conseguem derrotar o lobo, porém o lobo conseguiu dar um golpe que jogou a sacerdotisa de uma montanha. Na época, o Feng Shi tentou salvar ela, mas ele não conseguiu, e ela acabou caindo. No outro dia a gente pôde ver que ela não morreu, porém as suas memórias foram de base. Na época, a raposa tinha usado uma magia especial para salvar ela, porém nesse processo, a sacerdotisa acabou perdendo uma parte de sua alma, e com isso perdeu parte de suas emoções e suas memórias. Depois de se curar totalmente, ela decide ir embora, já que não tinha mais o que fazer sem suas emoções e memórias. O protagonista então acorda e decide que não deixaria o que aconteceu na vida passada acontecer de novo. Então ele usa um caco de vidro para se ferir fatalmente. Dessa forma ele consegue quebrar o selo novamente. Com o seu poder desperto, ele invade os destroços do edifício para salvar a sacerdotisa. Enquanto isso, a sacerdotisa e o monstro lobo estavam prestes a morrer, mas o protagonista consegue chegar a tempo e salvar ela. O monstro lobo tenta impedir o Feng Shi, porém o Feng Shi, com seus poderes despertados, vence facilmente o lobo. Feito isso, o protagonista sai correndo para um hospital, mas acaba perdendo seus poderes de novo. Com sorte, a raposa e o sacerdote chegam e salvam os dois. No outro dia, o protagonista revela que lembrou de sua vida passada para a raposa, e a raposa pergunta qual delas, revelando que o cara já teve várias vidas passadas. Enquanto isso, vemos que alguns monstros descobriram sobre a existência do Feng Shi. Assim, alguns dias se passam, e após curar o Feng Shi, que estava de cama, a raposa mostra estar preocupada com ele, já que os monstros vão acabar percebendo sua existência. Ao sair da cama, o protagonista resolve sair, e acaba se encontrando com a sacerdotisa, e a sacerdotisa conta a ele que um amigo da agência quer conhecê-lo. O anime então se encerra com o Feng Shi conhecendo o amigo da sacerdotisa. E esse foi o resumão do anime Monster List, 18 episódios. Deixa o like e compartilha com seu amigo, que esse tipo de vídeo dá muito trabalho.